Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente em nome de Jesus. A palavra de Deus disse que passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando a palavra de Deus. E alguém lhe disse: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes disse: esforçaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E por quê? Por que são poucos os que são salvos? Não é que Deus não queira salvar, ao contrário. Jesus ha venido a este mundo, ha sacrificado sua vida, ha dado sua vida em la cruz para salvar a toda a humanidade. Pero, desafortunadamente, muitos não creem. Muitos dudam da palavra de Deus. Muitos preferem os prazeres deste mundo, preferem satisfazer a la carne que satisfazer ao espírito. Muitos amam mais o reino deste mundo que o reino de Deus. E não assumem a fé, não tomam em sério a palavra de Deus. Querem fazer as coisas que lhes dá a gana, fazer as coisas a sua maneira. Preferem viver em el pecado, em el engano, quando a porta que conduz à vida é estreita e solo os que se esforçam, os que sacrificam podem passar por ella. E quando uno não nasce de novo, quando uno não tem um encontro com Deus, não recebe o Espírito Santo, se vuelve muito difícil para que a pessoa pueda renunciar, sacrificar, porque normalmente todos querem conquistar, todos querem as bendições de Deus, todos querem viver uma vida de qualidade, pero nadie quer pagar o preço, nadie quer renunciar, quer sacrificar sua vida neste mundo. Muitos preferem dar lugar aos sentimentos, às emoções, porque não é fácil. Não é fácil a pessoa negar a si mesma, negar sua própria vida neste mundo para seguir a Jesus. Se fora fácil, muita gente não estaria aí em la fé, muita gente estaria conquistando, muita gente estaria sendo bendecida por Deus, llena do Espírito Santo, pero não é fácil, porque muitos querem conquistar-se, pero também querem agradar aos prazeres deste mundo. Querem viver uma vida de satisfações, de gozo, não? E a pessoa acaba fazendo a vontade da carne e deixa de ser a vontade do Espírito. Desafortunadamente, que há muitos cristianos que têm uma vida travada, paralisada, não avançam, não são felizes, vivem com depressão. Como pode uma pessoa que é de Deus, que é da fé, uma pessoa que está entregada a Deus, que vive por la fé, esta pessoa não pode viver com depressão. Ela não pode viver ansiosa, frustrada. Não, há pessoas que estão vivendo desta maneira. Por quê? Porque a verdade é que nunca se entregaram a Deus. Participam de uma igreja,
están en una iglesia. La iglesia física, pero no en la iglesia espiritual. Não estão vivendo en el reino de Deus. É como aquela congregação de Israel que saiu de Egipto. Eles saíram de Egipto, pero Egipto não saiu de dentro de eles, porque eles seguiam mirando para Egipto. Eles seguiam cometendo os mesmos pecados que cometiam em Egipto. Deus los rescatou. Deus los librou da esclavitud, da opressão de Faraó. Pero eles foram tão duros, tão incrédulos, que eles se rebelaram contra Deus. Eles queriam sair de Egipto e já conquistar a terra prometida de la noite à la manhã. Pero tiveram que passar por el deserto. E passando por el deserto, muitos foram incrédulos. Muitos não creyeron que seriam capazes de conquistar a terra prometida. E aqui, incluso Pablo hace uma advertência à la igreja de Coríntios, no capítulo 10, quando disse: porque não quero, hermanos, que ignoreis que nossos padres todos estiveram bajo la nube e todos passaram el mar. E todos em Moisés foram bautizados em la nube e en el mar. E todos comeram el mesmo alimento espiritual. E todos beberam la mesma bebida espiritual, porque bebiam de la roca espiritual que los seguia. E la roca era Cristo. Verifique que todo aquele povo que saiu de Egipto, eles receberam o mesmo alimento espiritual, a mesma palavra de fé, porque Deus queria que todos tiveram uma vida exitosa. Deus queria que todos conquistaram a terra prometida, pero muitos de eles não hicieron caso a la palavra de Deus. Amaram mais os prazeres do mundo. Se rebelaram em contra de Deus. Por lo qual, Deus não se agradou de eles. E muitos se quedaram postrados en el deserto. Muitos cayeron em la idolatria, se volveram idólatras, adoraram a outros deuses. Moisés subiu ao monte Sinaí para falar com Deus, e allí ele tardou um pouco porque recebeu as tábuas da lei, e porque Moisés tardou, o povo se rebelou a este Moisés. Não sabemos o que haja passado com ele, e falou com Arão: háganos deuses, não, para que nos saque de aqui. E eles acabaram sendo um bezerro de ouro, e adoraram aquele bezerro de ouro no deserto. Eles começaram a beber, se levantaram para rugar, para comer, fornicaram, enfim, eles fizeram coisas terríveis porque eles foram incrédulos. Eles não superam esperar em Deus, eles não confiaram, eles não creyeron na palavra de Deus, se corromperam espiritualmente, e por isso a grande maioria de eles não puderam conquistar a terra prometida. De aquela geração, unicamente Josué e Caleb puderam conquistar a terra prometida, porque em eles houve outro espírito, porque eles foram de fé. Eles perseveraram em seguir a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus. E nós outros vemos que esta história se repite hoje dia. Porque são muitos os cristianos que estão fracassando. Muitos os cristianos que estão vivendo uma vida mesquina, miserável, uma vida de sofrimento. Muitos que estão vivendo no pecado, no erro, no engano, na prostituição. E como pode estas pessoas tomar possessão
de la vida eterna, del reino de los cielos, vivendo desta maneira. Não podemos servir a dois senhores, porque ou vamos agradar a um e aborrecer ao outro, ou aborreceremos a um para servir ao outro. Não se pode servir a dois senhores. Pero por que vemos tanto pecado? Por que vemos tanta incredulidade? Por que vemos tantos cristianos caídos? Porque não estão priorizando sua vida espiritual. Não estão buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Não estão dando lugar à la voz de Deus, à la voz de la fé. Estão dando lugar a las vozes deste mundo, las vozes de los incrédulos. Não estão invertendo em el Espírito Santo. Eu chego à conclusão que tudo isso é falta do Espírito Santo. Porque há muitíssimos cristianos, muitíssimos crentes que pensam que têm o Espírito Santo e não têm o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos guia em los passos de Jesus. O Espírito Santo é quem fortalece nossa fé, quem nos ajuda a permanecer em la fé. O Espírito Santo é quem intercede ante Deus em nossas debilidades. Ele nos fortalece para que não caigamos em las trampas do diabo. O que nós outros vemos é que o que mais falta à la igreja, ao povo de Deus, nesta época atual, é o Espírito Santo. E por isso estamos tocando nesta tecla, por isso estamos invitando a gente a que busque o Espírito Santo, porque ele é a garantia de nossa vitória, ele é a garantia de nossa salvação. Jesus disse: no todo el que me disse Senhor, Senhor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntade de mi Padre que está em los cielos. Assim que, amiga minha, amigo meu, não serve de nada você chamar a Jesus de Senhor, você está em uma igreja, ser membro de uma igreja evangélica, cristiana, qualquer que seja a igreja, isso não serve de nada. Você necessita ter um compromisso com Deus, casar-se com Jesus, entregar-se, rendir-se de corpo, alma e espírito e priorizar o Espírito Santo em sua vida. É a única garantia para que você pueda vencer e marcar a diferença, ser deveras uma pessoa diferente, distinta, vitoriosa neste mundo. E se este mensagem lhe ha ajudado, lhe ha bendecido, comparta com seus amigos e familiares para que eles também recebam a palavra de Deus. E amanhã regressaremos aqui com todos ustedes. Hasta amanhã, que estén bem.